Paz de Deus, irmão, queria falar um pouquinho sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vemos aqui essa parte, irmão. Quem criou essas coisas não foi Deus? Quem formou essas coisas não foi Deus? E Deus depois convida toda a sua criação, depois de criar, para um culto, irmão. E como é feito esse culto? O Senhor mostrou isso para minha companheira, levou ela no jardim e falou: minha serva, se o povo de Deus tiver sensibilidade comigo, e eles tocar nessa rosa, é como se tocasse no meu dedo na minha criação. E começou a ensinar para ela a sensibilidade de ver as coisas de Deus. E o Senhor mostrou para ela um vento, a grama, o vento passava, a grama se curvava, e de repente a grama voltava e vibrava. O Senhor falou para ela: está vendo esse vibrar aí, eu me glorificar. Está me glorificando, porque sabe que eu estou no vento. Quantas vezes o vento passou sobre ti, você nunca glorificou o Senhor, nunca reconheceu o Senhor no próprio vento. É uma brisa suave que tocou o seu rosto. Você podia ter dito: isto é a voz de Deus, isso é o meu Criador, mas você nunca falou. Depois o Senhor mostrou para ela o pássaro, descia na terra, pegava uma semente, subia na árvore e cantava alguma coisa. O Senhor falou para ela: está vendo esse cântico? É o me glorificar, porque sabe quem a preparou essa semente, foi eu. E a palavra diz: não andeis vos ansiosos, dizendo que comeremos, beberemos, porque o vosso Pai não conhece todas as vossas necessidades, não supre ela as necessidades dos pássaros, nem semeia, nem colhe, nem coloca dentro do celeiro, mas o Senhor não cuida deles, não cuidará de vós também. Precisamos entender essas coisas, porque o Senhor mostrou nós um banquete e a nossa murmuração. O homem não importa o que Deus faça. Se o Senhor te curar hoje, você quer que Ele cura amanhã, que quer cura depois, porque vocês são os homens eternos. A igreja também se sente eterna, eterna na terra. Vocês querem morar aqui pro resto das vossas vidas. Então, todo dia você quer um favor de Deus. E aí dele se ele não fizer. Então, se ele fez hoje, tem que fazer amanhã. Se ele não fazer amanhã, vocês começam a murmurar. E a palavra diz para vocês: deixai-vos da malícia, de todo engano, fingimento, inveja e toda murmuração. Mas vocês não tiram, nem a igreja tirou a murmuração da boca toda hora, irmão. Você vê um povo que não está feliz com Deus, que não está contente com Deus. Você vê alguém toda hora, irmão. É a igreja murmurando: eu tô nisso, eu tô naquilo, eu tô nessa prova, eu tô nessa guerra. Mas nunca você vê uma igreja poderosa dizendo: graça eu dou, como os homens diziam, por apanhar na face, eu dou graças a este Deus, né, irmão, de estar sendo perseguido pelo amor do evangelho. Estavam contentes pelas perseguições, pelas pedradas, pelas calúnias. Estavam felizes, como Davi falou, a alegria de ter o Senhor como pastor. Mas vocês não estão felizes de maneira nenhuma. Então, eis aqui a igreja eterna, a igreja que quer morar, não no céu, quer morar na terra, quer ficar aqui pro resto da vossa vida. Quando a enfermidade vos toca, você já entra em desespero, já começa a clamar a oração, porque nunca almejar o céu de verdade. Precisamos entender essas palavras, irmão. Então, temos que nos deixar, irmão, dessas coisas, e voltar ao Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, que chamou nós para um culto, para adorar este Deus, o Deus da criação. Toda a criação louva o Senhor, toda a criação glorifica o Senhor, menos o homem. Precisamos entender isso aqui, irmão. Então o Senhor foi criando as suas coisas, criou-se as árvores frutíferas, as ervas verdes que davam semente, o sol, a lua e as estrelas, criou-se da água, os peixes, as baleias e as aves, criou da terra os répteis, os gados e as bestas feras, formou o homem. E eles começaram a fazer culto, irmão, idolatria à própria criação de Deus, louvar a criação de Deus, esquecer de glorificar o Senhor, de louvar o Senhor. Precisamos entender isso. Começaram a fazer culto a eles mesmos, a idolatrar a eles mesmos. Paulo repreende isso aí, porque tinha homens que achavam que Paulo era um Deus. Eles, varões, não somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, deixai-vos dessas coisas ao Deus que criou os céus e a terra, e tudo que neles... então precisamos voltar para esse Deus, porque isso não passa
de vaidades, irmão. Uma vaidade que está no nosso coração. Por isso que for deixar-vos dessa vaidade, de querer glorificar a criação de Deus, exaltar a criação de Deus. Não, irmão, toda hora tem gente fazendo culto a essas coisas, fazendo imagens essas coisas, homens que idolatram time de futebol, homens que idolatram cantores de música, homens que idolatram pessoas do esporte, homens que se idolatram, começaram a fazer culto de si mesmo, como uma menina falou pro meu irmão, vou fazer uma estrela, ele falou, faça, mas não faça na carne, você brilhar na carne, mas faça em espírito, para você ser uma estrela no céu. Muitos de nós quer ser estrela na terra, quer ser astro na terra, por isso que essas irmãs hoje tá tudo indo pra academia, ficando com um corpo bonito, desenhando o vosso corpo, para gerar o pecado nos irmãos, gerar pecado na igreja, que a palavra fala, se olhar para uma virgem e cobiçar no teu coração, cometer esse adultério, elas querem que você comece a cometer adultério no teu pensamento, comece a imaginar essas moças com você, com intimidade com você, o sentimento delas são sentimentos malignos, são sentimentos satânicos, são sentimentos carnais, que não provém de Deus, quer ser alguma coisa, quer brilhar na terra, quer ser astro, quer ser vista, quer ser desejada, quer ser cortejada, isso não provém de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o Espírito de Cristo, veio-se em formosura para que ninguém o admirasse, ninguém o desejasse, vem ser condição, vou te seguir, as raposas têm os covios, os pássaros têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tinha uma coisa nele para que chamasse a atenção do povo, ele chamava a atenção do povo para Deus, para a palavra de Deus, para que o povo não perdesse o foco da vida eterna, mas hoje nós estamos levando a igreja ao pecado, levando a igreja à mentira, levando a igreja às glórias humanas. Hoje entramos num culto para admirar o templo, para admirar as paredes, porque o homem vai colocando joias, vai enfeitando, vai deixando o lugar bonito, vai deixando o lugar agradável, tá cheio de gente tirando foto em frente à igreja, gente admirando a igreja, gente glorificando o templo, e isso não provém de Deus, não passa de uma idolatria, precisamos entender isso aí. O foco tinha que ser a palavra, nem para morrer nós não quer mais, porque hoje o foco é as coisas da terra, são os seres humanos eternos da terra. Então o irmão pregou que eu vou ter um carro, o irmão pregou que eu vou ter uma casa, o irmão pregou que eu vou ter um casamento, o homem pregou que eu vou ter um filho. Então você não quer a eternidade nunca, porque o foco são as coisas da terra, são maridos, são filhos, são esposos, são casas, são netos. Então vocês não querem partir de maneira nenhuma com tanta promessa, com essa eternidade da vida, vocês se apegaram a ela, precisamos entender isso, como a moça falou para mim no tempo da pandemia, Deus não é justo, é injusto, porque se Deus fosse justo, não permitia que nós passássemos por esse sofrimento de pandemia. E outra coisa, eu não quero partir agora, eu quero que o meu filho case, eu quero conhecer meus netos, quero conhecer a família dele. Então se Deus, irmão, ele recolhesse nós pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que você acha, nós nunca partiria desse lugar. Ele chegasse e falasse, você quer ir agora, meu filho? A igreja não ia querer, o mundo não ia querer, porque nós nasceu amante das coisas da terra. Então ele tem que chegar e arrancar nós contra o nosso querer e contra a nossa vontade. Aí a família se revolta, a mãe se revolta, porque nós não quer perder ninguém. Nós somos os seres da terra, somos os seres eternos da terra. É como eu conheci uma irmã, idolatrava tanto o teu filho, que o Senhor levou o teu filho contra a sua própria vontade, e ela irou contra Deus, se revoltou contra Deus, e um espírito terrível com a tua família, a filha querendo se matar, porque amava mais o filho do que o próprio Criador. Amava mais a terra do que a própria eternidade, ama mais as coisas humanas e carnais do que o próprio Deus. Nós não gostamos de Deus, nunca gostamos de Deus, nós gostamos dos favores de Deus, do que Ele faz para nós, e quando Ele faz, aí nós se alegra, mas quando não faz, nós aborrece, nós entristece, nós fala, nós murmura, nós questiona, nós nunca foi igreja, mas bem-aventurado é aquele que, como Paulo dizia, estou preparado para viver com muito, preparado para viver com nada, preparado a viver com a felicidade, preparado para viver com uma dor. É como Jó diz, ele me deu, ele também há de tirar, ou tira e tirou. Precisamos entender essas coisas, irmão. Eram homens que estavam preparados para viver a justiça de Deus. É como Sadraque, Mesaque e Abednego diz, olha, rei, poder Deus tem para me livrar da tua mão, mas se também não me livrar, eu continuo cultuando esse Deus, louvando esse Deus, glorificando esse Deus. Ele não vai perder a sua majestade, não vai perder a sua coroa,
coroa, não perderá seu reino dentro do meu coração, ainda farei culto a Ele, ainda vou admirar Ele, mesmo com essa dor, mesmo com essa perca, mesmo com essa ruína, mesmo com essa enfermidade, ainda louvo este Deus, glorifico este Deus, me deu o bem, não receberei também o mal. Então precisamos entender isso aqui, irmão, mas nem todos há de compreender essas coisas, então começamos a voltar para as coisas da vida e não para o Deus da eternidade, começamos a voltar para a sua criação e desprezar o próprio Criador, fazer culto a homens, culto a líderes, culto a criações de Deus, isso não provém de Deus de maneira nenhuma. Então temos que parar de sair e voltar ao Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, tudo que respira, seres que respiram no mar, seres que respiram na terra, seres que respiram no ar, irmão. Então temos que glorificar esse Deus que deu para nós esse fôlego de vida, essa existência, para que Ele nos criou para cultuar a Ele, não para cultuar a sua criação e nem para cultuar a homem, mas daqui para frente haverá muito isso aqui, irmão. Precisamos entender isso aqui. Então a paz de Deus, Deus abençoe os irmãos.